Hoje você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar o tema concordância verbal nas provas da banca Sebrasp. Concordância pode parecer um assunto complicado, mas na verdade é só uma questão de prestar atenção nas regras básicas. Vamos ver algumas questões reais da Sebrasp e juntos vamos descobrir o que cada alternativa tem de certo ou errado. Questão 1. Sebrasp, aponte a frase em que a concordância verbal está incorreta. A. Os alunos chegaram cedo à escola. B. Ela e sua amiga foram ao cinema. C. Havia muitas pessoas na festa ontem. D. Faltaram apenas uma cadeira para completar a mesa. A. Correta. Os alunos está no plural, então o verbo chegaram também deve estar no plural. Concordância perfeita. B. Correta. Ela e sua amiga formam um sujeito composto, então o verbo deve concordar no plural, foram. C. Correta. O verbo haver no sentido de existir é impessoal e não vai para o plural. Portanto, havia está correto. D. Errada. O sujeito da frase é uma cadeira que está no singular. O verbo deveria concordar com esse sujeito. Faltou apenas uma cadeira. Portanto, a resposta correta é a D. Dica mnemônica: o verbo haver quando significa existir não vai para o plural. É como se o haver fosse um verbo teimoso que não gosta de mudar, não importa quantas coisas existam. Questão 2. Sebrasp, assinale a alternativa que completa corretamente a frase. Os livros na estante precisam ser organizados. A. Que está. B. Que estão. C. Que era. D. Que foi. O sujeito da frase é os livros que está no plural. O verbo estar deve concordar com esse sujeito, então a forma correta é que estão. A. Errada, pois está no singular. C. Errada, pois era não concorda nem com o tempo nem com o número do sujeito. D. Errada, pois foi está no singular e não faz sentido no contexto da frase. Portanto, a resposta correta é a B. Dica prática: sempre que o sujeito estiver no plural, o verbo também precisa estar no plural. É como uma dupla dançando. Se um vai para o plural, o outro precisa ir junto. Questão 3. Sebrasp, identifique a frase em que a concordância verbal está correta. A. As pessoas que compareceu ao evento foram bem recebidas. B. Parece que chegaram as encomendas esperadas. C. Ontem choveu muitas reclamações sobre o serviço. D. Fizeram necessário a revisão dos documentos. A. Errada. O sujeito as pessoas está no plural, então o correto seria compareceram. B. Correta. Chegaram as encomendas está no plural, concordando corretamente com o sujeito as encomendas. C. Errada. O verbo chover é impessoal quando usado no sentido figurado, então deve ficar no singular, choveu muitas reclamações. D. Errada. A expressão fazer necessário também deve concordar com o sujeito, fez-se necessário. Portanto, a resposta correta é a B. Exemplo: imagine que as encomendas chegaram todas juntas como se fossem uma banda de extraterrestres. O verbo chegar precisa estar no plural para combinar com esse show de entregas. Questão 4. Sebrasp, complete corretamente a frase. As dificuldades à vida de todos, mas de ser enfrentadas. A. Afeta precisa. B. Afetam precisam. C. Afetam precisa. D. Afeta precisam. O sujeito às dificuldades está no plural, então o verbo precisa concordar, afetam. Na segunda parte da frase, o sujeito é as dificuldades, então o verbo também deve estar no plural, precisam. Portanto, a resposta correta é a B. Por que as outras estão erradas? A, C e D erram ao misturar singular e plural, criando uma discordância entre sujeito e verbo. Dica prática: sempre olhe para o sujeito da frase. Se ele estiver no plural, todos os verbos devem seguir o mesmo ritmo. Questão 5. Sebrasp, aponte a frase em que a concordância verbal está correta. A. Existem várias opções de passeio. B. Fazem 2 anos que eles viajaram. C. Haviam várias questões na prova. D. O grupo de amigos saíram ontem à noite. A. Correta. O verbo existir ao contrário de haver concorda com o sujeito. Portanto, existem está correto. D. Errada. O verbo fazer, quando indica tempo decorrido, é impessoal e não varia. O correto seria faz 2 anos. C. Errada. O verbo haver no sentido de existir é impessoal. O correto seria havia várias questões. D. Errada. O sujeito, o grupo de amigos é singular, então o verbo deveria ser saiu. Portanto, a resposta correta é a A. Dica mnemônica: verbo fazer indicando tempo e verbo haver no sentido de existir são como super-heróis gramaticais, eles não mudam, sempre ficam no singular. Questão 6. Sebrasp, complete a frase com a forma verbal correta. Não. Motivos para o atraso do evento. A. Houve. B. Houveram. C. Havia.
D. Haviam. O verbo haver no sentido de existir é impessoal, ou seja, não vai para o plural. Por isso, a forma correta é houve no singular. B. Está errada porque houveram está no plural, o que não é permitido nesse caso. C e D usam o verbo haver corretamente, mas o tempo verbal é inadequado para a frase. Portanto, a resposta correta é a A. Dica prática: nunca pluralize o verbo haver no sentido de existir. Pense nele como um verbo solitário, que sempre fica no singular, não importa quantos motivos ou coisas existam. Questão 7. Sebrasp assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. O aumento dos preços do mercado financeiro. A. Preocupam. B. Preocupa. C. Preocupou. D. Preocupavam. O sujeito da frase é o aumento dos preços que está no singular. O verbo deve concordar com esse sujeito. Portanto, a forma correta é preocupa. A está errada porque preocupam está no plural. C e D indicam tempos verbais diferentes, mas o presente simples é o mais adequado para o contexto. Portanto, a resposta correta é a B. Dica mnemônica: quando o sujeito é uma palavra singular acompanhada de um complemento, como aumento dos preços, o verbo concorda com o núcleo, que é singular. Questão 8. Sebrasp. Assinale a frase em que a concordância verbal está incorreta. A. As frutas que comprei estão frescas. B. Os documentos foram entregues ao gerente. C. Eles realizaram uma pesquisa sobre o assunto. D. O governo anunciou novas medidas. A. Correta. O sujeito as frutas está no plural, e o verbo estão concorda corretamente com ele. B. Errada. O sujeito os documentos está no plural, mas o verbo foi está no singular. O correto seria foram entregues. C. Correta. Eles é sujeito no plural, e o verbo realizaram está correto. D. Correta. O sujeito, o governo está no singular, e o verbo anunciou também está no singular. Portanto, a resposta correta é a B. Exemplo: imagine que os documentos estão tão ocupados entregando a si mesmos que precisam de um verbo no plural para ajudar. Use sempre foram com sujeitos no plural. Questão 9. Sebrasp, aponte a frase correta quanto à concordância verbal. A. Houveram muitas queixas sobre o serviço. B. Fazem 10 dias que não chove. C. O time e o técnico decidiram a nova estratégia. D. Era 2 horas da tarde quando o jogo começou. A. Errada. Houveram está no plural, o que é incorreto quando o verbo haver significa existir. O correto seria, houve muitas queixas. B. Errada. O verbo fazer indicando tempo decorrido é impessoal e deve ficar no singular. Faz 10 dias. C. Correta. O sujeito composto, o time e o técnico exige que o verbo concorde no plural. Decidiram. D. Errada. O correto seria eram 2 horas, pois o verbo ser concorda com a expressão de tempo. Portanto, a resposta correta é a C. Dica mnemônica: verbos impessoais como haver no sentido de existir e fazer indicando tempo são como rochas sempre no singular, independentemente do tempo ou da quantidade. Questão 10. Sebrasp, complete a frase corretamente, nem o diretor nem os funcionários no evento. A. Compareceu. B. Compareceram. C. Comparecerá. D. Comparecera. Quando o sujeito é composto e formado por nem, o verbo concorda com o núcleo mais próximo, neste caso, os funcionários, que está no plural. Portanto, o verbo também deve ficar no plural, compareceram. A está errada porque compareceu está no singular. C e D indicam tempos verbais diferentes e não se adequam ao contexto da frase. Portanto, a resposta correta é a B. Dica prática: em estruturas como nem, olhe sempre para o núcleo mais próximo do verbo. Se estiver no plural, o verbo deve seguir o mesmo caminho. Questão 11. Sebrasp. Complete a frase corretamente. Os estudantes, juntamente com o professor, à palestra. A. Assistiu. B. Assistiram. C. Assistia. D. Assistia a. O núcleo do sujeito aqui é os estudantes, que está no plural. A expressão juntamente com o professor é um adjunto, ou seja, não afeta a concordância. O verbo deve concordar com os estudantes, portanto, o correto é assistiram. A. Errada, pois assistiu está no singular. C e D não concordam com o tempo verbal adequado ao contexto da frase. Portanto, a resposta correta é a B. Dica mnemônica: expressões como juntamente com, além de e com não interferem na concordância verbal. O verbo sempre deve concordar com o núcleo do sujeito principal. Questão 12. Sebrasp. Assinale a frase em que a concordância verbal está incorreta. A. O número de alunos inscritos aumentou este ano. B. O grupo de atletas decidiram abandonar a competição. C. Fizeram-se ajustes no plano de ação. D. A multidão correu em direção à saída.
A correta. O sujeito, o número de alunos está no singular, e o verbo aumentou, concorda corretamente com o núcleo número. B errada. O grupo de atletas é sujeito singular, então o correto seria, o grupo de atletas decidiu. C correta. O sujeito ajustes está no plural, e o verbo fizeram-se está corretamente no plural. D correta. A multidão é um coletivo singular, e o verbo correu está no singular, de acordo com a regra. Portanto, a resposta correta é a B. Dica prática. Quando o sujeito é uma expressão coletiva como grupo, multidão ou conjunto, o verbo concorda no singular, pois esses termos são considerados como uma unidade. Estamos apenas começando a dominar esse tema. Lembre-se que a concordância verbal é como uma dança. Sujeito e verbo precisam estar sempre em sintonia. E se você quiser praticar mais, temos um simulado completo por apenas R$ 15, que pode ser dividido em até 5 vezes. Não perca a chance de garantir sua aprovação. Se inscreva no canal, deixe seu comentário sobre qual questão te desafiou mais, e não esqueça de conferir a playlist gratuita no final do vídeo. Vamos juntos até a aprovação!